bom que você está aqui com a gente, que bom que você chegou abrindo aqui o Marketices. A gente tem um convidado de honra super especial que tem um trabalho fantástico aqui em Curitiba e, claro, no Brasil inteiro. Pai da Mariana, do Luca, motociclista, além de investidor anjo, já passou em grandes empresas como Sebrae, Celepar. Você sabe de quem que eu estou falando? Bom, é ele, Alan Costa. É com ele que a gente tem essa conversa incrível sobre empreendedorismo, marketing, inovação, tecnologia e um monte mais de coisas, porque se tem uma coisa que ele tem para contar é história e legado e aprendizado. Então, antes... Opa, até me emocionei. Antes, então, da gente seguir, você segue as nossas redes sociais, Marketices Oficial, Spotify, YouTube e no Instagram. Alan, seja bem-vindo. Muito obrigado. Emocionado estou eu pela forma generosa como você acabou de me apresentar. A gente fica com orgulho dos profissionais que aqui estão em Curitiba, né? Para quem não sabe, o Alan, eu achava que ele era curitibano de tanto que ele já está aqui, né? Achei que você já era um leite quente, mas ele é carioca, tá? Ele é Mas carioca. A vida profissional é toda curitibana. Mas já está há quantos anos em Curitiba, 32 Alan? anos. 32 anos. Legal. E foi aqui, eu vim então... para cá criança, né? Tipo... Claro, eu também. Com certeza. E é bacana ver que, além dos profissionais, né, do palestrante, investidor anjo, que a gente vai falar, uma super formação, o que a gente percebe grandemente do Alan é a tua dedicação ao estudo e ao aprendizado. E já que a gente está falando de marketing, você teve uma atuação imensa, né? Tua carreira começa na Celepar, né? Onde o corporativismo tem esse contato com você na área de tecnologia. Exatamente. Eu fiz faculdade de processamento de dados na época, né? Hoje essa expressão nem existe mais. E quando me formei, entrei no Sebrae e fiz uma carreira longa lá, né? Primeiro estágio da minha vida foram 20 anos de carreira no Sebrae, onde eu entrei programador lá, recém-saído da faculdade, e saí 20 anos depois diretor superintendente, cadeira onde eu fiquei por quase 7 anos. Bacana. E olha só, processamento de dados, isso, né? Isso, bacharelado em processamento de dados. Bacharelado. Hoje seria cientista da computação, né? Alguma coisa nesse sentido. TI, enfim. E você imaginava que o digital, a evolução que a gente teria para esse caminho? Ana, talvez não com a abrangência que isso passou a ter, porque a vida se tornou digital, né? A gente sempre diz que aquela espécie de barreira que separava o mundo físico do mundo digital, e a gente falava disso há não muito tempo atrás, ela desapareceu, não tem uma barreira. Hoje o mundo é digital por definição. Então talvez com essa abrangência não. Mas eu na época, eu já entendia que aquele negócio que era aquele tal daquele computador pessoal, na época ainda aquele XT lá, o pessoal que tem mais de 40 vai saber do que eu estou falando, né? Sim. Eram aqueles computadores pré-históricos. Eu achava que aquilo ia ter um lugar muito especial na sociedade, na forma como a gente faz negócios, na forma como a gente vive. Então, eu já antevia que aquilo ia chegar a algum lugar. Mas, evidentemente, que eu não podia imaginar nem dos melhores sonhos que ia ser do jeito que a gente está vendo isso hoje. Que a gente viveria o desenho do Jetson. Né? A gente achava que era só um desenho distante, né? E tem muita coisa que está ali acontecendo. Bacana. E um feito, eu acho que além de toda a sua carreira, que é muito importante falar, conta como foi, você escreveu Rock in Rio, um sonho. É um livro que ele trouxe na terceira... em que ano? Qual edição? Ele foi na edição retrasada do Rock in Rio. Retrasada, né? Eu ia falar na passada, mas é retrasada. Você e o Arthur... Antes da pandemia, eu e o Arthur Igreja. E lendo o livro eu fiquei impressionada, porque quando a gente pensa em entretenimento, né, um evento de banda de rock, de roqueiro, a gente não tinha ideia do que estava por trás, eu não conhecia a história, né, do Medina em profundo, né, nos objetivos, em fomentar o Rio de Janeiro, agora também faz sentido, né, você como um carioca, e foi muito legal. E claro, né, que eu tenho aqui, ó. Olha só que maravilha. Tá. Então, tá aqui. Gente, isso aqui, ó, é uma para qualquer negócio. Se você é empreendedor, se você é marqueteiro, se você tem qualquer relação com o mercado e você tem a intenção de fazer teu negócio crescer, entender posicionamento, cultura... Ele falava de tudo isso lá atrás, eu fiquei encantada com a visão também que ele tem, né? O Medina é um exemplo. Talvez a parte mais bacana de ter tido a oportunidade de escrever esse livro foi ter podido conviver com o Medina, entrevistá-lo algumas vezes, estar com ele no Rock in Rio Lisboa, onde a gente esteve também, estar com ele no Rock in Rio aqui. E no lançamento do livro, que foi no Rock in Rio,
Nós fizemos uma entrevista com o Medina no Palco Mundo do Rock in Rio, que é onde tocam as principais bandas, então foi uma experiência magnífica. E o Rock in Rio, de fato, como você disse, a gente, na maioria das vezes, acha que é um festival de música. Sim. E, na verdade, não tem nada a ver com festival de música. A música é só um detalhe, é um festival de entretenimento. E tem uma lógica para isso. Quando o Medina e o Justo, que hoje é o CEO do Rock in Rio já há bastante tempo, enxergaram isso, eles transformaram o negócio. Por quê? Porque eles perceberam o seguinte: as bandas de rock não se renovam. Aquelas grandes bandas que lotavam estádios, para ver quais são as bandas que nós temos hoje que lotam estádios. São as mesmas que tinha, os caras meio com a voz falhando e tal, e eles estão lá ainda porque é o que ainda existe. Então, como é que você perpetua um negócio construído em torno do rock se você não tem mais a figura do rockstar? Transforma isso num entretenimento. A prova disso é que hoje o Rock in Rio vende a maior parte dos ingressos sem nem sequer ter anunciado quem vai tocar em cada noite. As pessoas compram porque sabem que, independente de quem vai tocar, vale a pena ir. Porque tem uma experiência bacana, porque tem uma entrega bacana, porque é um evento que vale a pena estar lá. E aqui no livro ele fala disso, eu achei muito incrível. Nos propósitos, missão e valores, tem um momento que ele fala assim, é um evento de sensações. Não é de rock, de sensações, inspiração, né? Exatamente. Então, tem aqui conceitos e teorias aplicáveis, tá? Para cada, independente da realidade, que vale muito a pena você adentrar aqui, ó. Então, tá aqui, tá Editora Gente. E é um baita exemplo de inovação, né? Porque até por essa ideia de sempre ser um evento de sensações e de experiências, na edição seguinte, ele precisa surpreender quem teve na edição anterior. Porque senão começa a entrar num platô e aí, puxa, mas é a mesma coisa, pô, no próximo não sei se venho e tal. Então, quando acaba cada edição do festival, eles jogam tudo fora e começam do zero de novo. Eles começam a ter ideias, eles começam a fazer brainstorms, eles começam a imaginar quais são as novas experiências que eles vão entregar para poder continuar surpreendendo o público. E vem dando certo, né? Pelo tempo que eles estão aí, a gente vê que isso funciona. E eu acho que ficou muito isso na cabeça de todo mundo, mesmo quem não tenha ido no festival, se tornou um movimento. É muito além de um festival ou de um show. Se tornou um movimento, né? Eu lembro da música até hoje, se a vida começasse agora. Eu acho que quem nasceu nessa época não vai esquecer dessa música, né? A Lama, na primeira edição. Nossa, Nina Hagen, eu era pequena de verdade, mas era um absurdo aquilo. Né? Então, acho que chocou e continua chocando. E é muito legal enquanto experiência de empresa, longevidade, visão de longo prazo. Então, aqui, olha, gente, é uma verdadeira aula de marketing, posicionamento. Acreditar no que você tem de especial, né? Ele fala muito de fomentar a cultura da cidade, né? Senso de comunidade, que a gente fala hoje muito no digital. E tanto é que o livro foi escrito antes da criação do The Town, que é o Rock in Rio de São Paulo. E agora eles já fizeram a primeira edição do The Town. E você vê no The Town os mesmos elementos surpreendentes de espetáculo, de entretenimento, de sensações que você vê no Rock in Rio, mas com uma pegada completamente diferente, porque é a pegada da cidade de São Paulo. Então isso valoriza a cultura local, a cultura da cidade. Isso é muito bacana. É um insight, né? Então, como que você pode aproveitar aí na tua jornada, né, do teu negócio, essa questão da cultura da cidade, do movimento, da característica, da maneira que se fala. Às vezes são coisas que parecem bobas, que a gente desconsidera, mas que tem um grande peso para o teu público se identificar. E o cara da TI tem essa carreira aí na Celepar, Sebrae, para onde que como que você foi para o empreendedorismo e como que o marketing acentuou na tua vida? Tudo é marketing. Legal. Você falou, tem uma frase lá no teu site, que vale a pena, alancosta.com.br, segue lá. .com. Você falar coisas difíceis de forma simples. Tudo é marketing, como que é isso? Eu sou o maior defensor dessa ideia, né? Porque quando eu entro no Sebrae, eu evidentemente continuo trabalhando na área de tecnologia, mas aí logo depois eu assumo um cargo de liderança, aí começo a ter que aprender a lidar com pessoas, algo que definitivamente não ensinam numa faculdade de tecnologia, né? E aí a carreira vai andando, eu viro gerente de TI, gerente de estratégia, viro diretor de operações e viro diretor superintendente. E quando eu viro diretor superintendente, evidentemente, eu tinha algumas ideias daquilo que eu acreditava que era o Sebrae que eu queria construir. E para esse Sebrae se tornar viável, essa história é ótima, porque para esse Sebrae se tornar viável, eu precisava de marketing. Porque o Sebrae naquela época não tinha marketing. O Sebrae naquela época fazia comunicação e relacionamento com a imprensa. Mas para posicionar o Sebrae com a abrangência que eu acreditava que ele precisava ter, eu precisava comunicar isso de uma maneira mais eficiente. E aí eu vou buscar um gerente de marketing. Que legal. E eu encomendei com uma empresa de headhunting
um gerente de marketing que viesse de preferência de São Paulo, porque eu queria uma cabeça de iniciativa privada, uma cabeça com outras referências, que trouxesse essas referências para incorporar as nossas características locais e poder criar o que eu imaginava. E eu contrato uma gerente de marketing que veio da Siemens, com passagem por Panasonic, etc. E aí a gente transforma o Sebrae de uma maneira bastante substancial, né? Eu sempre gosto desses números, porque eles são muito superlativos, né? No ano anterior à minha entrada como diretor superintendente, o Sebrae tinha atendido 14 mil CNPJs no Paraná. 2 anos depois, nós atendemos 140 mil CNPJs. Nossa, isso é nós mais do que... multiplicamos por 10, de 14 mil para 140 mil. E isso, para que isso acontecesse, a gente precisou comunicar, a gente precisou fazer marketing não só institucional, mas o marketing dos produtos, o marketing relacional, o marketing de posicionar cada solução que o Sebrae tinha para cada tipo de empreendedor. E eu sou tão apaixonado pelo marketing que essa gerente de marketing hoje é minha esposa, mas não Mariana. Nossa, imagine se não deu certo. Deu muito certo. O tempo passou, eu saí do Sebrae, depois ela saiu do Sebrae, nós acabamos nos reencontrando e aí acabou vindo a Mariana. Ou seja, o marketing une pessoas. Então você vê como eu sou realmente apaixonado pelo marketing. Literalmente, né? O marketing une pessoas, une negócios, é muito profundo. E é bem interessante esse ponto sobre esse reposicionamento do Sebrae. Eu acompanhei o Sebrae, eu acho que talvez muito da tua gestão, e o relacionamento que ele cria com a indústria, com o comércio local, com os eventos internos, né? O setor de eventos, isso ficou muito forte, né? Muitas coisas, congressos, capacitação, enfim. O maior evento que o Sebrae faz, que é a Feira do Empreendedor, foi criado na nossa época, né? E está aí até hoje, e foi um evento que foi um marco na primeira Feira do Empreendedor que nós fizemos aqui, que foi lá no Expo Unimed, usando o teatro, na época se chamava Teatro Positivo, para as palestras magna, 3 mil pessoas, com palestrantes como Ricardo Amorim, como o Serginho Groisman. Então foi um marco, e de lá para cá isso nunca mais retrocedeu, o que é muito bacana, né? Isso acaba constituindo um legado que está aí presente até hoje, né? Esse é o legal, né? De você participar de momentos diferentes de empresas com realidades diferentes, em você de fato promover as melhorias, né? Erros e acertos. E uma outra coisa que eu gostaria que você me dissesse, você é da área de TI, inovação, segurança. Inovação quando vem a palavra inovação na minha cabeça, eu só penso assim, grandes empresas. Quando a gente olha para a realidade do Brasil, como que é essa relação? Todo mundo pode ser inovador? Em que medida? Como que é? Essa ideia de que inovação é algo inerente à grande empresa, ela é muito difundida, mas ela é, ao mesmo tempo, muito equivocada. Eu explico por quê. Na maioria das vezes, a gente olha para a inovação como um fenômeno tecnológico. Por quê? Porque a gente, no nosso dia a dia, sente o impacto das novas tecnologias, como telefone celular, como internet, como realidade virtual, como tudo que está nos cercando hoje, né? E aí a gente tende a achar que a palavra inovação representa essas coisas. Sim. Na verdade, a gente não poderia estar mais errado. Porque inovação não é um fenômeno tecnológico, inovação é um fenômeno humano. O que faz a diferença no processo de inovação é a mentalidade de quem busca inovar. Bacana. Então, a tecnologia, ela serve como uma alavanca, ela serve para potencializar, ela serve para aumentar a velocidade, ela serve para criar automação, reduzir custo, mas se não tiver uma mente humana por trás disso, ela não serve de nada. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente percebe que sim, inovar é para qualquer pessoa. Inovação é quase que um estado de espírito, né? Aquela pessoa que, assim como o empreendedor, é muito inquieta, é muito preocupada em encontrar melhores formas de fazer as coisas. Quando a gente fica preso a essa ideia de que inovação tem a ver com tecnologia, é caro e a coisa para a grande empresa, acabou a nossa oportunidade de inovar. Até porque, se inovação é tecnologia é um negócio que não é acessível para todo mundo. É muita palavra em inglês, é muito termo complicado, eu olho para aquilo e digo, isso aí não é para mim. E aí o ser humano, como nós, como eu, você, como todos os seres humanos, nós repelimos aquilo que a gente não conhece. Sim. A gente considera isso uma ameaça. Quando eu mudo esse ponto de vista e enxergo que inovação só depende de como eu olho as coisas, e, por exemplo, se eu puxar esse copo daqui, colocar para cá, isso de alguma maneira melhorar, e melhorou a minha entrega, olha só, para eu tomar água antes, eu tinha que dar a volta aqui no microfone, cuidar para não bater, para pegar o copo aqui. Quando eu mudo isso para cá, isso facilitou o processo de tomar água. Isso é inovação. Eu estou inovando, porque eu estou melhorando a forma de fazer alguma coisa e estou gerando um resultado positivo. Então, inovação é para todo mundo. A gente tem que desmistificar esse conceito. Eu tenho repetido muito isso, porque como um profissional de inovação, fundador do AAA, que era uma plataforma de inovação, a gente precisa levar para as pessoas a ideia de que inovar é possível para qualquer pessoa e para qualquer negócio.
Com certeza. E eu tenho muito, foi, né, até uma perspectiva que acaba, como você falou, é uma ideia equivocada. E agora você já me falou, não, opa. Falei, faz todo sentido. Talvez inovação a gente pensa em tecnologia, a gente pensa, né, na tecnologia, na TI, em outras coisas, mas a inovação talvez está muito mais no comportamento e na atitude sem mesmo, dúvida, né? Sem dúvida. Quando você vê o Rock in Rio que você citou há pouco, as grandes inovações do Rock in Rio não são tecnológicas. Mentalidade. É mentalidade. Vontade, né? É, lógico. Acreditar, né? Exatamente. Aquela coisa que eu percebo que talvez hoje está um pouco mais até em escassez. As pessoas estão modelando muito o outro, né? E deixando de olhar mais para dentro. Acreditar mais. Você fala uma coisa que eu vi lá no teu perfil no Instagram, seja cara de pau. Como que é ser cara de pau? Ser cara de pau Que é saber que o não você já tem. Né? Eu acho que essa é uma premissa fundamental para quem quer evoluir na vida. Eu vim, como você falou, eu nasci no Rio e cresci em Jacarezinho. Eu me mudei para Jacarezinho aos 9 anos de idade, morei em Jacarezinho dos 9 aos 16. Foi ali que eu virei gente. Né? E em Jacarezinho, a gente morava numa casinha de 38 metros quadrados, com chão de cimento batido, sem telhado, só tinha laje, sem reboco. Era uma vida que eu nunca cheguei a passar fome, nenhuma romantização nesse sentido, Sim. mas era uma vida bastante difícil. Né? Eu terminei o 2º grau no Colégio Estadual Rui Barbosa, o ensino médio, né? E consegui passar numa faculdade pública, estadual de Ponta Grossa, e hoje, como você acompanha, eu estudei pra caramba, sou formado em Harvard, etc. e tal. Cara, você não consegue fazer um negócio desse se não for cara de pau, se não for buscando os caminhos, se não for cavando as alternativas, se não esquecer a vergonha e não se conscientizar que o único jeito de você melhorar é encontrando os seus próprios caminhos, é não depender de ninguém. E para isso tem que ser cara de pau, tem que bater na porta, tem que pedir oportunidade, tem que conversar, tem que conhecer gente, isso é fundamental. Legal. E volta, esse princípio está dando o que falar aí até no comercial, na nova campanha da Nike, sobre esforço. E tem muito a ver com o que você fala. Eu adorei a campanha da Nike. Né? A campanha da Nike é uma campanha que evoluiu do Just Do It, né, para essa nova campanha que diz que vencer não é para todo mundo. Cara, a gente precisa retomar a ideia de que vencer não é para todo mundo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo muito louco. Nós estamos vivendo num mundo dominado pela cultura woke. É fato, não dá para negar. E aí, mas as grandes empresas já estão voltando atrás, né? Porque a lucratividade eu não estou nem fazendo juízo de valor, tá? Dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, embora eu tenha as minhas opiniões. Mas é um mundo dominado por essa cultura woke, pelo famoso wokerismo. E aí parece que todo mundo tem que aderir a essas modas, e tem algumas delas que são tremendamente estúpidas. Eu vejo escolas hoje que, quando fazem um campeonato de futebol com crianças de 7 anos, tem que dar medalha para todo mundo igual. Porque senão, meu Deus, vai traumatizar a pobrezinha da criança porque ela não ganhou medalha. Mas quando chegar na vida adulta, sabe o que vai acontecer? Se ela não for dos 5% melhores, dos 10% melhores, ela não vai ganhar medalha. Bom, ela não vai passar de ano, né? Exatamente. Aí ela não se preparou lá atrás para enfrentar frustração, que é um negócio que toda criança devia aprender a enfrentar. Então, isso chegando no ambiente das empresas, a gente vê que essa pauta que dominou muito, e eu chamo isso... a mídia chama isso de greenwash, né? Ou seja, você dá uma lavagem verde, aquelas iniciativas de criar área de diversidade, que só contrata A ou que só contrata B, etc. E tal, isso é uma bobagem. Eu, quando assumi, eu agora assumi a copresidência da ISH Tecnologia, que é a nossa empresa hoje, na virada do ano. E aí a gente fez lá um CEO Talks, que é um evento que a gente faz onde todos os colaboradores participam. E uma pessoa fez uma pergunta lá, como é que a SH está cuidando das políticas aí inclusivas e tal? E a minha resposta foi a seguinte: olha, nós somos tão inclusivos quanto possível, até porque inovação precisa de diversidade. Então, a gente precisa de diversidade aqui dentro. Mas o que a gente gosta mesmo é de gente competente. Independente se é da raça A ou B, se é da preferência sexual X ou Y, para nós é absolutamente indiferente. O que a gente gosta é de gente competente. Porque gente competente é o que faz a diferença, né? Claro, Quem sempre, tem toda sempre, a vida. Né? Sempre vai ser assim. A vida toda. Tem um programa de um comediante, eu não vou lembrar o nome dele, né? É um cara de stand-up americano, e ele diz que a United Airlines havia divulgado que agora contrataria os seus pilotos baseado em questões de inclusão.
né? E aí ele, como assim? Eu quero que quando eu esteja voando, quem esteja no manche do avião seja o piloto mais capaz de voar, o mais experiente, com mais horas de voo. A mesa de cirurgia lá na mesa, né? Exatamente, isso serve para tudo. E aí, como você falou, isso está se espalhando pelas empresas, felizmente. A última que anunciou isso foi a Harley Davidson. A Harley Davidson anteontem anunciou eu vi, acompanhei, que parou com essa história de querer criar diversidade a todo custo, de forçação de barra para agradar esse wokerismo, e está voltando à realidade normal, que é o quê? Sim, precisamos, claro, sermos inclusivos, incentivarmos a diversidade, incentivarmos até porque o talento humano, ele é a despeito de qualquer coisa, né? É o talento humano. A gente né? não está falando que é o talento branco, que é o talento negro, que é o talento gay, que é o talento hétero. Não importa, é o talento humano. Somos todos seres humanos. E aí eu reconheço, claro que reconheço, que é necessário que nós implementemos ações para ajudar a diminuir essa desigualdade. Sim. Negar que existe racismo no Brasil é uma tonteria. É evidente que existe racismo no Brasil, assim como existe discriminação com a mulher, o mundo é machista, etc. e tal. Mas não é empurrando isso goela abaixo com iniciativas de greenwash, que só ficam bonitas na rede social e na internet, mas que de efetivo geram pouco, que a gente vai resolver esse problema. Com certeza. E o que eu gosto de olhar para todas essas ações é sobre o quanto elas de fato são verdadeiras ou são marketing. Exatamente. Porque o que a gente vê, né, em vários setores, eu acho que não só dentro do corporativismo, das grandes empresas internacionais, mas no entretenimento. Eu sou isso ou aquilo, mas na prática, quando você vai ver no entorno daquilo, né, questões políticas, aquilo não acontece. Então eu acho tão triste quando qualquer coisa é discurso. Você já deve ter se deparado de entrevistar um super candidato, ele é incrível no currículo e na convivência, né? E daí, como é que é? Ele é incrível no LinkedIn. No LinkedIn. O LinkedIn aceita tudo, né? E a quantidade de CEO que tem lá é uma coisa impressionante. Eu sei, eu faço, mas e na prática, no dia a dia, quando a gente fala, bora entregar, agora chegou a hora. Né? Eu que trabalhei com evento durante muito tempo, a gente fala que eu aprendi uma coisa que se chama assim, não tem replay. Não tem, é isso aí. Ou dá certo ou dá certo. Então eu falo que esse treino é em tempo real. Esse treino, ele é fantástico. Eu falei, tipo, não tem segunda chance. Não tem. Vai acontecer. Os eventos do Sebrae, que eu tive a honra de por muitos anos, o audiovisual. Gente, o telão tem que funcionar, o microfone não vai poder. Para tudo. Não vai dar. Para tudo, vamos começar de novo. Não tem como, né? Não vai dar. Tem lá 3 mil pessoas, então é por aí. E ainda no marketing, né? E como que você estruturou quando hoje você é investidor anjo? Como que é o critério? Como que está o setor de startup? Como que você vê o marketing para os startupeiros? Legal. Tá aí, é o pitch contrário. Eu comecei a mexer com startup, a trabalhar com startup lá quando tudo era mato, né? Isso foi lá por volta de 2012, mais ou menos, quando eu investi na Contabilizei, daqui de Curitiba. Não sabia Sim, eu fui o disso. primeiro investidor da Contabilizei. Gigantesca. O primeiro investidor do Vitor, exatamente. Eu fundei a Curitiba Angels junto com o Leonardo Gianotti, que é um profissional aqui de Curitiba também. Nós chamamos nossos amigos, cara, tem um negócio de startup aí agora, que é novidade, nós achamos uma startup aqui que nós achamos que vai dar boa. Querem investir? Bom, startup, tecnologia, estava com você, estava na tua praia. Estava em casa. Então, a gente juntou essas pessoas para criar Curitiba Angels e investir na Contabilizei. Aí, veja que a Contabilizei hoje é um monstro. Sim. Com várias rodadas de investimento, fundos gringos dentro da Contabilizei. Presença de mercado, nível de anunciante, eu acompanho eles, né? A parte toda de ads dele, presença maciça. Sem dúvida, eles estão muito fortes. E desde então, desde 2012, portanto, há 12 anos, né? Eu tenho trabalhado com startup, eu também faço parte de um outro grupo que é o Harvard Angels, em São Paulo, e tenho algumas startups investidas, umas 12, 13 startups hoje. Como é que eu vejo a evolução desse mercado de startup? Isso, como toda moda, no começo é uma espuma também, né? Que não acaba mais, né? Você vai pegar, as coisas escorrem pelas mãos e todo mundo quer ter uma startup para chamar de sua. Tudo são fases. Todo mundo queria um unicórnio. Exatamente, faz parte. Teve aqui madeira. E que virou um unicórnio, efetivamente, né? Só que aí, o que acontece, né? O mundo vai evoluindo, evidentemente a coisa vai se aquietando, vai se ajeitando e o mercado começa a jogar para fora quem só tem espuma, e em detrimento daqueles que efetivamente conseguem fazer uma entrega consistente. O mercado de startup hoje é um mercado ainda muito promissor, mas muito mais maduro do que já foi tempos atrás. Primeira coisa que mudou, não basta só ter uma ideia e um storytelling bonitinho para arrumar investimento. Acabou, o dinheiro resultado, hoje é lucro, né? É resultado. Lucratividade, tem que mostrar escala, como é que vai ter esse lucro, tem que mostrar como é que vai escalar e tem que provar que consegue fazer. Segundo,
Aqueles múltiplos que nós até conseguimos quando saímos da Contabilizei, foi um múltiplo super legal e tal, aquilo se tornou tremendamente raro. Os múltiplos hoje são mais contidos, porque não é só na entrada do anjo que os múltiplos estão mais discretos, é em todas as rodadas de financiamento. Então, você tem que estar preparado para ter um retorno um pouco menor do que talvez você teria se estivesse entrado no segmento lá atrás. E hoje, portanto, as oportunidades acabam sendo muito mais escassas. A demanda também, né? A abertura do mercado, né? Como você falou, vai se aquietando, né? Novidade, eu acho que tem aí uma oferta-demanda, né? Sem dúvida, como tudo, né? Como tudo, né? Então, vai a sacudidura, né? Separar a joio do trigo, né? E, porque, assim... A palha do café, né? A palha do café. Não deixa de ser um empreendimento, né? Um negócio que ele precisa dar certo. Então, envolve o técnico, o profissional, o produto, o mercado, o marketing, né? Eles começavam até muito sem esse pensamento de marketing, né? Estava muito com o pessoal de tecnologia, né? E metrificação, e o marketing talvez até ficava mais... E o mercado, por muito tempo, foi um mercado muito maluco, né? Porque... existia um tempo em que o dinheiro era abundante, então as startups não tinham um problema para levantar fundo. Então, a regra era crescer rapidamente a todo custo, queimando caixa, queimando caixa, queimando caixa, queimando caixa, queimando caixa. Nessa época, negócios que cresciam mais devagar, mas de maneira sustentável, passaram a ser conhecidos como os boring business, ou os negócios chatos. Não, isso é chato, eu quero um negócio que cresce 200% ao ano, não quero um negócio que cresce 30% ao ano. Mas com que força de gasolina? Exatamente. Agora o dinheiro acabou, então, o que a gente está vendo é uma reversão desse movimento. A gente, na SH, em 2021, a gente quase fez um IPO, quase que a gente colocou a empresa, tornou a empresa pública, saiu na bolsa, a gente já estava com o roadshow acontecendo, reuniões com fundos, todo mundo engajado, estava muito legal, ia sair, mas aí a janela fechou, né? E não abriu até hoje, lá se vão 3 anos sem IPOs no Brasil. O que a gente observa hoje é que muitas daquelas empresas que abriram capital naquela época, que eram pouco mais do que startups, que cresciam muito rápido, queimando muito caixa, hoje elas valem menos do que o dinheiro que elas têm em caixa. Que loucura. Porque o mercado deixou de valorizar isso, elas estão tentando encontrar um caminho do crescimento sustentável, só que o que aconteceu com as ações? Viraram penny stocks, ações que valem centavos hoje, né? Então, essa ideia de boring business acabou se transformando na ideia do camel business, que é o negócio resiliente, o negócio que consegue progredir qualquer que seja a situação, qualquer que seja a condição da economia do momento. Isso é fundamental, ainda mais num país como o Brasil, em que a gente cada hora tem um maluco de plantão lá em Brasília, com ideias que são normalmente completamente contrapostas, e a gente tem que se adaptar a isso, não tem outro jeito. Sem dúvida nenhuma. E, de fato, eu acho que não importa para o tamanho da empresa, a indústria, varejo, nem se fale, pequenos negócios, 70% ainda desse país vive dos pequenos negócios. Sem dúvida. Tem uma especialista em branding, Ana Couto. Ela teve muita atuação dela fora do Brasil, depois que ela veio, estudou psicologia, comportamento humano. E dentre as grandes 100 empresas mundiais, não temos nenhuma brasileira. Mesmo com todas grandes. Eu falei, caramba, como é difícil você avançar fronteiras. De fato, eu falei, imagine que a gente tem empresas assim de projeção imensas. Vamos falar aqui em Curitiba, né? Tem grandes empresas, nós temos o Boticário, que está entre uma das maiores, mais referenciadas em N questões. Temos Natura, temos, quem mais? Ambev, temos vários grupos. Vários exemplos de empresas. Mas a gente não tem uma empresa de projeção internacional. Mundial. Não tem. Veja, você tem até alguma coisa ali em Santa Catarina, a VEG. A VEG é uma empresa que vende para o mundo todo, que é reconhecida na Europa, nos Estados Unidos, mas são exemplos muito localizados, né? E que tipicamente aconteceram apesar da situação econômica, seja ela qual fosse. Acabaram acontecendo por uma visão do empreendedor, por uma visão do empresário, que acabou levando a empresa a ter sucesso fora do Brasil, né? Mas é muito difícil. Então, realmente, a gente ainda tem muito o que avançar, né? Temos um esforço ainda e certamente... E essa coisa do marketing, né? Os nossos marqueteiros são geniais, mas por alguma razão que eu não sei exatamente qual a impressão que eu tenho é que esse marketing não consegue ultrapassar a fronteira.
A gente tem campanhas históricas que eu consigo me lembrar de músicas, de campanhas que marcaram a publicidade brasileira de 20, 30 anos atrás, que até hoje estão na memória. Lá, Leli, Lolo, patinadora. Quem não lembra dessa música? Roda o baleiro, atenção, quando o baleiro parar, põe a mão. Era a Bala Kids, a bala mais gostosa do planeta. A gente lembra dessas coisas 20, 30 anos depois. Mas por que isso, de alguma maneira, não é suficiente para a gente ultrapassar essa fronteira? Eu acho que essa é uma reflexão muito interessante, né, para os profissionais de marketing. É desafiador, né? O profissional de marketing, eu acho que até para a nossa cultura, né, o nosso jeito de fazer marketing, eu vejo que o americano ele é extremamente agressivo em outros aspectos, né? Ele tem a cara de pau de não se preocupar muito. Ele afronta, não que ele afronta, ele faz um marketing agressivo com o concorrente, ele é ousado, ele é aguerrido, né? Vem gatilho mental, vem métrica, vem N pilares, né? Os grandes mestres aí, né, do marketing, na grande maioria estão lá, né? Marketing 5.0, Philip Kotler. Esse pessoal não mudou ainda, né? Os métodos, a ciência enquanto academia. Se você for ver o Kotler, que é a referência faz 30 anos. 30 anos. Não veio nada 30 anos. Verdadeiramente inovador. Mas eu estava vendo um livro de sebo, que foi de 75, algo assim, ou 70. E se falando em AIDA, em copy, em apresentação, eu falei, gente, não mudou nada nos pilares. Tirando o digital, que mudou o comportamento, que a gente vai falar disso agora, mas os pilares, os fundamentos, nada novo debaixo do sol. Tá igual o Eclesiastes lá, nada novo debaixo do sol. Exatamente. Então, você vê como que isso é difícil de você, né, trazer novas... Será que a gente não está pensando que... E a verdade é que fica cada vez mais difícil. Eu dou graças a Deus hoje não ser profissional de marketing. Porque fazer marketing está cada vez mais complicado, porque você não pode falar das coisas. Qualquer coisa que você fale é politicamente incorreto, então você tem que tomar um tremendo do cuidado com o que você vai fazer para não ofender A, B ou C. E, ao mesmo tempo, você tem que ser tremendamente criativo para conseguir falar com o seu público. Isso é realmente um desafio tanto para os profissionais de marketing. Mas vamos falar de digital, já que você falou, essa é a nossa praia, a gente adora o digital. E é por isso que a gente está aqui, né? O formato podcast, mesa-cast, talk-cast, mudou o consumo, né? Isso também é marketing, é um novo comportamento, o marketing mudou a publicidade. No Brasil, então, mudou a forma que a gente consome o maior veículo, que era até então a televisão. Isso é muito disruptivo. Sem dúvida, sem dúvida. E o digital te aproxima de um monte de gente. Como que é a tua relação com o digital? E ontem teve um convidado que falou assim, a gente que é de marketing, que é de negócio, a gente precisa se posicionar. E eu sei que você faz isso. Como que o marketing ajuda e como que você fala, ó, use assim, é assim que eu gosto, que eu entendo que seja positivo. Não é nenhuma questão de ajudar, é uma questão de necessidade. Se você não tiver no digital hoje, seja qual for o teu negócio, você não existe. Você tem que estar no digital, porque a gente falou lá no começo, a barreira entre mundo físico e digital desapareceu. A ideia do marketing digital, para mim, hoje, como profissional, para o Alan, serve para reforçar a minha persona para quem me consome. Então, a minha persona é a persona do empreendedor, é a persona do inovador, é a persona do cara com consistência, por isso estudou tanto, etc. E tal. Então, eu sempre procuro utilizar isso com inteligência para fazer com que isso reforce essa autoridade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito critério para fazer isso e eu explico por quê. Quando eu saio do Sebrae, lá em 2013, eu logo depois viro empreendedor e uma das coisas que eu vou fazer é fazer palestra. Eu viro palestrante, passa a ser a minha principal ocupação. Em 5 anos eu saio de 0 palestras por ano para o último ano de palestra foram 118 palestras no ano. Então, você faz uma conta, você vê que eu vivia em aeroporto e hotel. E isso começou a me trazer problema. Problema pessoal, porque eu não queria repetir um modelo que eu já tinha vivido com o Luca, o meu filho mais velho, que hoje tem 22 anos. Mariana já tinha nascido, era pequenininha, e eu não queria ficar tão longe de Mariana, como eu, por uma razão de carreira, momento de carreira, tive que ficar do Luca. Teve que aproveitar também, né? O Luca o Luca nasceu em julho de 2002, em setembro de 2002 eu fui para a Inglaterra fazer meu segundo mestrado, deixei ele com a mãe. Então, obrigado aí, como é que ela chama a tua esposa? Essa era a primeira, que era a Adriana, e que é uma pessoa que eu adoro até hoje, que eu respeito profundamente pela garra, pela coragem, pela integridade dela e por ter propiciado que eu fosse para a Inglaterra enquanto ela ficava aqui com o Luca. Mas foi necessário, né? Era importante. Mas era um momento de carreira, era a hora de fazer isso. Eu não queria repetir isso depois. Então aí eu tiro o pé
das palestras, que eu continuo fazendo, porque aí tem uma razão muito específica. Eu acho que as palestras têm a ver com o meu legado, a gente pode falar disso depois. Mas aí eu volto para o mercado corporativo, e aí que eu vou parar na Celepar. Eu fico um tempo na presidência da Celepar e logo depois eu vou parar na SH, que é onde eu estou hoje, e que talvez seja aí a minha última, a minha última iniciativa mais empreendedora. Se tudo der certo, a gente fica mais um tempo lá, ela cresce, a gente vai para a Bolsa, abre capital e quem sabe a gente consegue aí, realizar, né, o retorno de todo esse investimento de 30 anos de trabalho e tudo mais. Certamente vai dar certo. Porque, eu não tenho dúvida. E o digital, ele vai muito nesse caminho também, de acelerar negócios. Agora, né? quando você fala de negócios, né, tudo bem que o Alan também é um negócio, que é palestrante, sim, você também é um produto, né? Eu sou, sem dúvida, sem dúvida. Eu sou um produto. E tanto que eu falei de posicionamento e tal do Alan, porque eu sou um produto. E todos somos, né? Todos. Isso é muito somos. pertinente, porque assim, se você enquanto profissional, enquanto negócio, eu diria que isso talvez não está no teu escopo, ou tá, é estratégico. Como você se comunica para a tua audiência e é extremamente assertivo. Tem coisas, talvez, nesse sentido, assim, puxa, esse caminho talvez eu não tomaria mais, mas tem erro e acerto, quais foram? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo assim, caramba, isso aqui não funcionou, não faria mais. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi, que é assim, contrate gente que sabe o que está fazendo. Para com a ideia de querer fazer sozinho. Porque eu tentei por muito tempo criar uma presença significativa em rede social, Instagram, Facebook na época e tal. E assim, eu achava que... Não, eu me viro sozinho, eu falo bem, ligo a câmera, gravo e tal... Gente, isso mas aí é um empenho, né? Porque é consistência, né? É consistência, exatamente. Então, hoje eu tenho uma equipe de 3 pessoas que cuidam das minhas mídias sociais, produzem conteúdo, etc, etc, etc. Porque se depender de mim, não vai acontecer. Eu tenho um zilhão de outras coisas para fazer. Isso é um paradigma que a gente orienta, né? A gente que trabalha nesse setor, o empresário ele tem que estar cuidando do negócio. Do negócio, né? Exatamente. E a especialidade dele é essa. Exatamente. O digital, ele muda de uma semana para outra. Olha, esse mês, a Meta, ela lançou 4 grandes atualizações de impacto. Onde é que você vai arrumar tempo para estudar isso se você tem que cuidar do Isso tem a ver, essas atualizações têm a ver com o quê? Se você tem, legal, se você tem o teu perfil, empresa, legal, mas você faz anúncio porque você quer escalar. Ótimo, vai impactar diretamente. Se você não entendeu o que é e para que é, como você vai aplicar... Eu acho que até uma coisa do digital, o digital funciona ou não funciona. Não, é porque não tem gente, como você falou, que não entende. Sem dúvida. E não vai aplicar o que é, porque mudou o jogo completamente agora. Exatamente. E ele está ficando... E aí você não vai ter resultado, você vai ficar patinando, não vai sair do lugar. Então tem que ter gente boa fazendo esses negócios. Outro aprendizado, frequência importa, né? Você tem que estar presente o tempo todo, senão as pessoas esquecem de você. Né? Isso é uma lógica básica, né? Porque quando a gente está lá passeando no Instagram e tal, se você não vê aquela pessoa, aquela marca, aquele produto, pelo menos de vez em quando, ela vai sair da sua memória, porque outras vão entrar no lugar e vão ocupar o lugar que ela tinha. Né? E isso é uma premissa também, né? Eu gosto de falar com quem tem mas o marketing é uma aposta, eu vou fazer para ver se vai dar certo. Não, você vai fazer para dar certo. Sem dúvida. Falei, você nunca vai ver na história da Coca-Cola, da Procter & Gamble, essa gente não deixa de anunciar. Não deixa. Por que a Coca-Cola é líder? Porque ela anuncia, sem né? dúvida. Ela é um grande anunciante, ela faz a sua publicidade, o seu marketing desde sempre. E diga-se de passagem que marketing fantástico, né? Porque ela consegue vender um líquido preto, que tem bolinha, que tem um gosto horroroso, a não ser que você tome bem gelado. E é uma empresa gigantesca que vende destroços no mundo inteiro. Então, isso é definição de marketing, né? Você conseguir envelopar, colocar o teu produto dentro de uma embalagem que soe tremendamente atrativa para quem está do outro lado e quem vai consumir, né? É muito incrível, né? Tem algumas histórias de produtos que a gente se relaciona e fala, caramba, é o almoço de domingo, como que eu fico sem isso, né? Por mais que nem todo mundo goste, ou a gente já sabe que não é tão legal, mas tá lá. Ela cresce com a gente, né? É muito legal essa história de marcas que crescem com a gente. Não, e tem que enfrentar... De novo, né? Outros paradigmas. O negócio de que não é saudável, não pode tomar Coca Zero, não pode tomar Coca não sei o quê. Gente, pode fazer tudo o que você quiser na vida, desde que você faça com equilíbrio e com bom senso, né? Mas, enfim, o marketing da Coca-Cola tem que se ocupar dessas coisas também. E eu acho que eles tiram de letra, né? Sem dúvida. Eu sou um super fã. Tem alguns estrategistas. Eu tive a oportunidade de conversar com um empresário de Curitiba. Eu falo que eu gosto dos grandes, mas eu gosto dos pequenos também. Vou falar do nome dele aqui, que é o Fernando do Macarrão Curitiba. E ele começou fazendo muito barulho e ele falou, eu queria ter mais rede.
porque ele cresceu e tá aí. Então, eu falo que tem coisas que são arriscadas, mas você vai ter que se deparar com elas e aprender a resolver, né? Você saiu na chuva para se molhar. E à medida que os negócios evoluem, os desafios do marketing eles vão se sobrepondo. A gente está passando por isso agora lá na ESH. A ESH, historicamente, nos últimos 4 anos, aí, a gente cresceu a uma razão de 30% ao ano, crescemos muito, né? Quando eu entrei na companhia 5 anos atrás, éramos 240 colaboradores, hoje somos quase 1.000. Éramos 140 milhões de faturamento, ano passado faturamos mais de meio bi, 540 milhões de faturamento. Avançando. Então aquele teu objetivo, aquele alvo está chegando. Estamos trabalhando por ele. E o que isso nos trouxe de necessidade de readequação do marketing? Historicamente, a ESH atende no mercado. Hoje nós somos a maior empresa de cibersegurança do Brasil, longe, mas muito longe, muito longe. O segundo lugar é talvez 1/3 do nosso tamanho. E somos um dos maiores da América Latina. Historicamente, a ESH sempre trabalhou no topo da pirâmide. Empresas das 1.000 maiores do Brasil, aquela Exame 1000, empresas de faturamento muito expressivo, etc. e tal. Só que dentro de um mercado quase de nicho como esse, embora você tenha muitas empresas, mas isso tem uma limitação. Chega um momento em que você tem dificuldade de continuar ganhando mais mercado. Lógico, porque esse mercado é finito. Então agora a gente acabou de sair de um processo de planejamento estratégico dos próximos 5 anos e tal, e a gente está tornando a ESH uma empresa que tem soluções para esse topo da pirâmide, mas que tem que ter soluções para o meio da pirâmide também. Legal. Porque o meio da pirâmide também precisa de cibersegurança. Eu ia falar. E como é que o que vocês estão pensando para esses outros mercados e se vocês pretendem atuar nele, com que tipo de produto? Já pode falar ou não? Pode. Do ponto de vista da estratégia está muito claro. O que a gente entrega hoje do ponto de vista de proteção digital é um serviço altamente customizado e com um nível de sofisticação inacreditável. Porque você imagina qual é a necessidade de proteção digital das maiores empresas do Brasil, dos maiores bancos, das maiores empresas de saúde, dos maiores laboratórios, é gigantesco. Então, os projetos têm que ser muito customizados e, por serem muito customizados, lógico, você tem dificuldade de ganhar escala, isso acaba impactando o preço, o custo acaba ficando alto, o ticket fica alto. E você não pode vender isso para essa base da pirâmide. Como é que a gente faz esse salto? A gente inverte a lógica de serviço customizado para uma lógica de serviço padronizado. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai ter produtos quase que de prateleira. Uma solução mais ampla, né? Solução mais ampla, que talvez não seja do mesmo nível de sofisticação daquela solução das grandes empresas, mas é boa o suficiente para quem precisa disso no meio da pirâmide. Além disso, a gente está investindo no desenvolvimento de produtos próprios, porque hoje a maior parte dos produtos que a gente usa para integrar as nossas soluções são produtos de empresas estrangeiras, cotados em dólar, o que impacta custo, etc. À medida que a gente desenvolva soluções nossas, isso nos dá a possibilidade de ganhar escala e de ganhar valor, né? De conseguir vender isso por um preço mais acessível. E, além disso, a gente tem que falar com essas pessoas. E aí é que vem a ideia do marketing que eu falava no começo, né? Que o marketing permeia tudo e depende do estágio da empresa, você tem um tipo de desafio. Qual é o marketing de topo de pirâmide que a gente faz? É um marketing de relacionamento. Eu faço eventos, levo o pessoal para evento nos Estados Unidos, faço um evento na Argentina, que é um evento que combina formação profissional com experiência de tomar vinho e assim sucessivamente. Esse é o nosso marketing hoje. Esse marketing, evidentemente, é proibitivo quando a gente fala de base de pirâmide com um ticket menor de cauda longa. Então, agora eu preciso mudar o meu marketing, porque se antes falar só com esse topo da pirâmide era suficiente, agora não é mais. Até porque eu, como ISH, uma empresa de cibersegurança, preciso passar a ser conhecido fora do gueto de cibersegurança. Porque no gueto de cibersegurança todo mundo conhece a gente. Sim. Agora, o rapaz do Macarrão Curitiba aí, não tem a menor ideia de que seja. E ele precisa saber. E eu ia te perguntar isso de forma prática. Porque a gente entende que cibersegurança está ligada à proteção de dados. E a gente ouve falar, né? Teve, acho que uns 3 anos, muito se falou em compliance, em LGPD. E isso na prática está ligado como que hoje, quais são os problemas de você não ter cibersegurança para negócios de pequeno e médio? Isso está tudo conectado, né? A cibersegurança ela se ocupa de assegurar que os seus ativos digitais que são importantes estão seguros. Né? Então, que ativos são esses? Os seus dados, os seus computadores, os dados dos seus clientes. Bacana. Enfim. Bom, mas tem um mercado, então, imenso aí, gigantesco. Né? Porque quando a gente fala em pequena e média empresa, as pessoas têm uma percepção equivocada sobre o que é uma pequena e média, né? Se a gente fala em faturamento. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem a base
base da pirâmide, que o Sebrae, eu acho que ele considera pequena empresa até 4 milhões e 800 de faturamento, alguma coisa assim, e acima disso até 48 milhões, se eu não me posso estar errado nos números, tá? É isso mesmo. Mas me parece que a coisa de 48 milhões é considerada uma pequena empresa, é micro, pequena, e aí depois passa a ser média empresa, né? E a quantidade de empresas, o universo de empresas é inacreditável. Ou seja, se a gente olha para esses pequenos números, não são tão pequenos, né? Diante do mercado. Exatamente. Aí veio o desafio do volume, com preço menor, margem menor, mas você precisa do volume. E a cibersegurança, para pequenas empresas, para empresas de menor porte, ela precisa simplesmente cuidar para que você não seja invadido por alguém mal intencionado que queira roubar os seus dados para te chantagear. É isso que os caras fazem. E como acontece, Alan? A gente está no digital o tempo inteiro. O tempo todo. Eu tenho um amigo meu, o pessoal fala, mas isso é coisa de grande empresa. Eu tenho um amigo meu que é dono de uma fábrica de lingerie, ele faz lingerie, ali em Rio Branco do Sul. Ele deve ter, sei lá, 100 costureiras trabalhando com ele, é uma indústria relativamente pequena. E esse cara foi vítima de ransomware, que é o ataque mais comum, né? Que é o sequestro dos dados. Um hacker entrou na empresa dele, sequestrou os moldes que ele usava para fazer os produtos dele e falou, eu só te devolvo esse troço aqui se você me der tanto em Bitcoin. Sério? Meu Deus, você Bitcoin, uma empresa, rastreio. Exatamente, uma empresa Rio Branco do Sul, aqui pequena, mas que foi chantageada por um hacker. Então, isso não é para mim, isso é para todo mundo. A gente tem que ter muita preocupação. E, inclusive, Ana, isso é para nós, como pessoas, a gente vive essa realidade, porque eu estou falando, teu mercado, quando você falou, não, vai ter para o médio, para o pequeno, então eu falei, o mercado é gigantesco. É gigantesco. Eu que atuo no digital, né, enquanto agência, é uma situação que a gente enfrenta com muita frequência, nos sites, especificamente. E aí a gente precisa... A própria meta. E aí o que eu falava, a gente precisa de gente profissional. A própria meta. Hoje, a gente já teve situações de ter, N contas de anúncio invadida. A plataforma, ela não tem. Hoje ela está mais blindada. Mas teve alguns anos, mas ainda assim, ela não está... Sequestro de contas de influenciadores com milhões de seguidores. Isso é bem constante, né? Então, você não está... Hoje ela já está tomando medidas até do selo verificado, que é um tipo de proteção. Você tem mas ela mesma já está vendendo. Você tem você quer ter uma conta segura, você vai ter que comprar o tal do selinho azul, é válido, né? Para quem tem investido. Perfeito. Imagina outra empresa que investe em tráfego 500, 1 milhão por mês. Você tem um ativo ali de investimento de lastro, sem dúvida. Ads absurdo. Você perde isso aí, é uma loucura. E nós temos uma solução Site, enfim, que monitora essas contas, que foi desenvolvida por nós, é um desses produtos que nós criamos. Ela monitora essas contas de rede social e, inclusive, ele faz takedown de contas falsas. Se ele identifica uma conta falsa, ele vai lá e faz o takedown, tira essa conta do ar. No Carnaval, nós fizemos a segurança de todas as redes sociais da produtora da Cláudia Leite. Olha, então, é uma coisa muito legal, que foi inédita para nós, né? Um artista precisando de uma empresa de cibersegurança para assegurar a integridade das suas contas e do seu relacionamento com o público. As pessoas públicas, né, como os influenciadores, os artistas, eles estão bem expostos, né? Quantas invasões que a gente vê. Então, é uma necessidade. Sem dúvida. E essa questão de compliance... LGPD, em que nível que você está? Isso também, você está aí no teu radar? O que isso está valendo, não vai valer? Ou ficou mais no campo a da vontade? LGPD foi uma moda há 3, 4 anos atrás. Todo mundo falava de LGPD e compliance. E hoje, como tudo, se estabilizou e entrou num platô que é o desejável e é o que tem que acontecer. Toda empresa tem que ter mecanismos de compliance. O que é mecanismo de compliance? É como é que eu me relaciono com os meus colaboradores, como é que eu relaciono com os meus stakeholders, que práticas eu tenho para não danificar o meio ambiente em que eu estou, se possível até melhorá-lo. Enfim, são um conjunto de práticas que são adotadas pela empresa em sintonia com a sua cultura, que determinam as regras de bom comportamento, digamos assim. E um dos aspectos que preferencialmente devem estar contidos nessa ideia de ter compliance é a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela define que tipo de punição uma empresa vai ter se ela não cuidar direito dos dados dos seus clientes. Legal. Então, a LGPD estabelece, por exemplo, o seguinte, eu vou dar um exemplo concreto. Eu, outro dia, fui impactado por uma propaganda de uma conta digital que tem o cartão internacional e tal. Eu já tinha de 2 outras corretoras dessas. Falei, isso aqui parece ser legal e tal. Aí eu preenchia lá um formulário no Instagram e tal. Alguém me mandou um e-mail, eu respondi e tal. E por alguma razão que eu não sei qual disseram que eu não podia ter o negócio do cartão. Falei, tá bom. Então agora eu
tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu quero que vocês provem para mim que vocês me esqueceram, porque de acordo com a LGPD eu tenho o direito de ser esquecido por você. Se você não me quer como cliente, eu não quero que você tenha meus dados. Então eu gostaria de receber nesse e-mail a prova de que você... Saiu dali do cadastro. Que eu não estou, você não sabe mais quem eu sou. Aí eles mandaram os prints das telas, etc. e tal. Se fizeram, não sei, mas é um direito que você tem. Sim. Né, de ser esquecido. Então as empresas têm que ter mecanismos para fazer isso. Qualquer empresa, por menor que seja hoje, se chegar um cliente lá, eu quero que você me esqueça aí. Se você não provar que esqueceu, você pode ser multado, né? Sim, concretamente. Sim. Com então, certeza. É um conjunto de boas práticas. No final do dia, né, Ana? Vale a pena. Eu tive um analista que acabou se tornando até amigo meu, depois que terminou a análise. Que terminou não, né? Porque a gente nunca termina esse troço, mas enfim, depois que eu dei um tempo na análise, que ele dizia o seguinte: o ativo mais mal distribuído na humanidade é o bom senso. Se o bom senso fosse melhor distribuído, essas coisas não precisavam ser criar LGPD. LGPD é bom senso. Você não tem que cuidar do dado, você tem que proteger, você não pode deixar vazar, você tem que ser responsável por aquilo, né? Que você está fazendo. Aquilo que é do outro, né? O que não é teu. Eu preciso ter uma regra dizendo que eu não posso aceitar propina de fornecedor. Pô, é óbvio que eu não posso. Isso é bom senso. Deveria. Não, tem que ter uma regra, exatamente. Essa então, é difícil. É a formalização do bom senso, digamos assim. Eu falo que talvez é uma segurança. É bom, né? Tá escrito. Falar o óbvio. Sem dúvida. O falar o óbvio. Muitas vezes precisa. Né? Ô, Alan, e se você pudesse falar assim, algo que, em relação ao marketing, que você pudesse inspirar outras pessoas, que você não abre mão, que tipo de ação que você trouxe ao longo da tua carreira e que você recomenda? Ó, isso aqui é positivo para você posicionar uma empresa, seja no digital ou no offline. O que você recomenda? E se tiver uma trilha, se é que é possível ter trilha? A gente falou há pouco, né, que a principal referência do marketing continua sendo Kotler, 30 anos depois, etc. e tal. E até certo ponto, principalmente antes da invasão do digital e da omnicanalização da humanidade, né? Aquelas ideias, por exemplo, dos 3 P's do marketing, preço, praça, produto, e aí depois colocaram mais 2, etc. Isso fez muito sentido. Mas no mundo em que a gente vive, puxa vida, eu tendo a crer que isso tem muito pouco valor. Eu tento, né, raciocinar quando penso sobre marketing, quando a gente tem lá os nossos desafios, como esse que eu acabei de dizer lá na SH, que a gente agora tem que falar com um público amplo. Eu tento pensar, em primeiro lugar, em valor, não em preço. Porque quando você está focado no preço, você tende a ir para a competição por preço, que também o Porter ensinou lá 30 anos atrás que não era um negócio legal. Então, você tem que pensar em valor. Qual é o valor que você entrega, como você entrega, por que meios você entrega e como é que o seu cliente percebe esse valor. Porque, eu acredito que entrega o valor tal. O que você acredita não tem a menor relevância. O que interessa é o que o teu cliente percebe que você está efetivamente entregando. E como que faz perceber? Porque eu acho que esse é o desafio. Fazer perceber você faz utilizando os instrumentos que você tem à sua mão, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. No mundo digital, com conteúdo produzido em mídia social, Instagram, TikTok, coisas desse tipo. No mundo presencial, a depender do tipo de valor que você quer e do tipo de público para quem você quer fazer esse valor ser percebido, você cria campanhas offline. Exemplo, o Rock in Rio tem uma pulseirinha, né? Para entrar quando você compra o ingresso, na verdade o ingresso é uma pulseirinha. Receber aquela pulseirinha virou uma experiência. O pessoal faz unpack, faz o recebido da pulseirinha e posta em mídia social e tal. E isso é você entregar valor, porque não é só uma pulseirinha, não é só um ingresso. É uma experiência que começa no descortinar da caixinha, onde chega a pulseirinha, que é super legal, etc. e tal. Então, é entregando isso. Legal. Além de valor, esse valor precisa estar dentro de um contexto. E contexto é uma coisa que eu acho que é fundamental para o marketing. O que é contexto? Ana, nenhuma empresa é uma ilha. Você está dentro de um contexto local, regional, nacional, cultural, muitas vezes religioso, muitas vezes ligado a preferências de público A ou de público B. Exemplo disso. A Heineken, há algum tempo atrás, fez uma campanha pelo Dia Sem Carne. Tá? E quem é que consome Heineken? Nossa, em quantidade. Churrasco. O que aconteceu? Os produtores rurais, principalmente os pecuaristas do Mato Grosso do Sul, fizeram uma campanha de Dia Sem Heineken. Então, ninguém vai mais tomar Heineken. Olha o boicote. O que a Heineken teve que fazer? Ela teve que voltar atrás e botar uma propaganda pelo direito de escolha. Todo mundo pode escolher o que quer, etc. e tal. O que estava na cabeça da Heineken quando ela propôs um dia sem carne, um dia vegano ou vegetariano, sei lá eu o quê? Uma falta de contexto brutal.
Porque, caramba, quem consome o produto é o cara que come carne. Como é que eu vou fazer propaganda Na verdade, de dia olha, sem carne? a dica para o pessoal do marketing da Heinz, o dia sem carne, desde que você não esteja fazendo churrasco. Tem um outro exemplo que é deboche. bizarro, que é o seguinte. A Ford fez nos Estados Unidos, o pessoal, se der um Google em mídia social, vai achar isso. A Ford teve uma série de comentários homofóbicos numa mídia social dela, e em resposta, sabe o que ela fez? Ela lançou uma Very Gay Pickup. Isso é verdade, isso não é piada. A Ford lançou uma campanha super gay. Essa eu não conhecia. Toda pintada com as cores do arco-íris, etc. e tal, super legal, defender a inclusão, etc, etc, etc. Só que qual é o principal usuário das picapes Ford nos Estados Unidos? É o redneck do meio oeste americano. Como é que você acha que esse cara reagiu ao ver a picape que ele usa todo dia pintada com cores de bandeira do arco-íris? Perceba de novo, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas tem um contexto. É adequação, né? Você consegue imaginar, para quem assistiu aí o Yellowstone, né? Consegue imaginar o John Dutton dirigindo uma Very Gay picape? Isso está fora do contexto dele, isso não tem como ser inserido ali do ponto de vista de marketing. Não quer dizer que ele não tenha que ser educado com práticas melhores, com entender que o mundo é diverso, que o mundo precisa de inclusão, etc, etc. Mas você, como uma empresa que faz picape para vender para esse povo, porra, não pode produzir uma É o tal do hype. Exatamente. É o tal do hype. Exatamente. O que está no hype, né? Hoje vamos no hype. Né? Exatamente. Eu também tenho muitas essas impressões. Está no hype, mas não está na minha verdade. Então você tem que ser íntegro, né? Eu penso que a principal, se é responsabilidade, se é íntegro para essa empresa, eu acho que ela tem que, sem dúvida, né, peitar a causa dela, o que ela acredita ali, enfim, mas tem que ser íntegro, né? E tem que estar dentro de um contexto. Tem que estar dentro, porque senão não vai fazer sentido, né? E a terceira coisa, né? Então eu estou propondo substituir os 3 P's aqui por um C de contexto, né? Um V de valor, e o terceiro continua sendo um P, que são pessoas. Mesmo quando o marketing é institucional, por trás de cada CNPJ tem um CPF. Você fala com as pessoas. Você precisa entender que a comunicação tem que ser super personalizada, tem que ter um tom super pessoal e tem que falar a aquela pessoa que está do outro lado, que é o teu prospect, que é o teu potencial consumidor. Tem que focar nas pessoas. As pessoas, e aí isso eu repito, você me acompanha, você sabe disso, eu repito essa exaustão, a chave de tudo, sempre, o tempo todo, são as pessoas. E é muito legal pensar desse jeito, porque talvez a ânsia é o vender, mas na verdade é o relacionamento, né? Sem dúvida, a venda ela é única, né? Eu vendi e tal, fui embora, adeus, até a próxima. É a consequência, né? Quando eu estabeleço um processo de relacionamento, isso muda o jogo. Eu tenho cliente na SH. Vou dar um exemplo concreto. A primeira nota fiscal da SH foi emitida para Chocolates Garoto, que é lá em Vitória, a matriz da SH é em Vitória. Chocolates Garoto foi vendido e tal, mas esse mês teve nota fiscal emitida para Chocolates Garoto. 30 anos depois. Caramba. 30 não, 27 anos que a SH foi fundada. Isso é relacionamento. Né? Você estabelecer uma relação de longo prazo e, para isso, você tem que fazer escolhas. Né? Porque, num relacionamento de longo prazo, às vezes você vai ganhar muito com o teu cliente, às vezes você vai ganhar menos. Eu acho que a história Exatamente. com o cliente, eu gosto de pensar também isso, a gente caminha uma milha junto, às vezes, né? Tem negócios... eu comecei a empreender também, né, no digital, com uma agência digital, e ela nasceu para atender os pequenos. Então, por isso que eu tenho o carinho com o pequeno. Sem dúvida. Porque é um mercado que eu via muitos grandes sendo atendidos, mas os pequenos não. E vai mudando, enfim. E tem mesmo com grande, tem momentos que você não pode olhar somente como o meu cliente que eu quero o dinheiro dele. Eu preciso ser parceiro dele mesmo. Sem dúvida, porque senão, de novo, você só vai vender uma vez e o cara nunca mais vai te procurar. Essa relação que a gente fala ganha-ganha, né? Percepção de valor, que eu acho que tem a ver com o que você falou, né? Eu reconheço o valor nesse meu fornecedor, né? Enfim, essa relação é muito interessante. Alan, a gente tá quase encerrando aí, a gente poderia ficar horas aqui falando. Qual que é a tua grande mensagem para profissionais que estão começando, tá? Que vão empreender, em relação a marketing, em relação à vida, a negócios? O que você gostaria de dizer para as pessoas? Outro dia eu fiz uma palestra no interior do Paraná e no final da palestra um rapaz veio conversar comigo e se você tiver que me dar um conselho só para você mesmo 20 anos atrás, o que você falaria e tal. E eu tentei ser menos óbvio, né? Porque a obviedade seria, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que estar entre os 5% melhores, mas todo mundo sabe disso, isso é bom senso. Agora, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, Ana, é que até onde nós podemos chegar é limitado pelo nosso tempo.
Porque o tempo é o recurso mais igualmente distribuído na humanidade. O meu dia tem 24 horas, o seu também, do pessoal da técnica é igual. Eu não tenho como comprar mais tempo, esse tempo passou, acabou, não volta mais. Por que algumas pessoas fazem tanto com o tempo e por que outras pessoas ficam pelo caminho? Porque muitas vezes não tem consciência da importância de gerir adequadamente o tempo. A gente hoje fala de coisas como polimatia, as pessoas que têm que ser especialistas em várias coisas ao mesmo tempo. Mas onde é que eu vou arrumar tempo para fazer isso? É simples. Sabe qual é o tempo médio que um brasileiro passa olhando para o celular hoje, na tela do celular por dia? Passa de 8 horas. Passa de 8 horas, exatamente. Né? Então, caramba, se você passa 8 horas olhando para o seu celular, faz aí uma análise bem criteriosa daquilo que é efetivamente importante ao longo dessas 8 horas e quanto que é lixo. Eu aposto que você vai chegar à conclusão que é 10,90. 10% é útil, 90% é porcaria que você está ali gerando dopamina para o cérebro, passando no TikTok e no Instagram. Quem não está vendendo está comprando. Exatamente. Então, se você adquire essa consciência, isso muda tudo. Eu estou com 52 anos, né? Então eu já estou naquela fase que eu olho para frente, tem menos para frente do que tinha para trás. Né? A importância do tempo passa a ser determinante. Porque o meu tempo é cada vez mais escasso, ele está acabando, eu não tenho como comprar isso. Um exemplo disso é o seguinte, eu ando de moto e eu e meus amigos, todos os anos nós fazíamos, aliás, a cada 2 anos nós fazíamos uma viagem longa de moto, onde a gente ia para algum lugar diferente e tal. Quando nós voltamos no ano retrasado, que nós voltamos da Escandinávia, eu cheguei e disse, foi pessoal... Foi longe, hein? Foi, a gente vai. Esse ano nós vamos para as Balcãs, ano passado fomos para a África. Eu cheguei e disse, pessoal, ninguém é obrigado a ir, lógico, cada um vai do seu ritmo, do seu jeito e tal, mas eu decidi o seguinte, esse negócio de uma viagem a cada 2 anos não funciona mais. Se eu estiver muito bem, legal, eu vou conseguir viajar até uns 70, vai. Então eu só tenho, se eu fizer uma viagem a cada 2 anos, eu só tenho mais aí 10 viagens para fazer. Você tá louco, eu vou fazer uma viagem todo ano. Então ano que vem eu estou indo de novo e eu já decidi que eu vou para a África. O resultado é que todo mundo foi junto, porque todo mundo entendeu, cara, é verdade, o tempo está cada vez mais escasso e tal. Trazendo isso de volta para a nossa realidade, né, para essa última dica para quem está nos assistindo, né? Cara, torne-se obsessivo, obcecado, obcecada pela gestão do tempo. O teu tempo é o que determina a qualidade do tempo que você vai ter com a tua família, qualidade do tempo que você vai ter com os teus amigos. Não estou falando só de administrar o tempo para poder estudar, trabalhar, fazer mais. Não. É para você poder curtir teu filho, tua filha. O melhor momento do meu dia é quando eu consigo estar em Curitiba para levar minha filha para a escola, para buscar minha filha da escola. Né? Isso é importante para ela, eu sei que ela curte, ela vai feliz e tal. Para isso eu preciso administrar o tempo. E assim sucessivamente para tudo. Então, além do bom senso, dedique-se, estude pra caramba, estude é a única coisa que nunca dá errado, sempre retorna o investimento, seja diligente, né, tenha disciplina e tal, mas gerencie o seu tempo. Se você não gerenciar o seu tempo adequadamente, com disciplina, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Certamente, muito bom. Olha, isso aqui foi quase um pós-doc, a gente falamos de tudo, aprendemos muito. Alan, muito obrigado. Para quem quer te encontrar, onde estão os seus canais? alancosta.com nas redes sociais. Eu tenho um sitezinho lá, né? O pessoal da geração mais nova nem usa mais esse negócio de site, né? Mas tem lá um www.alancosta.com. E minha principal mídia social hoje é o Instagram. Né? Então é @AlanCostaReal, Alan com 2 L's, Alan Costa Real, tudo junto. E aí LinkedIn, enfim. LinkedIn, Instagram. E quem quer ir palestras, empresas fácil. querem te contratar, também vão lá no Alan Pelo Costa. alancosta.com ou pelo Instagram, é só... E claro que eu não poderia deixar de, né? Olha aqui, ó. Isso eu não perderia esse momento por nada. Eu vou ter do próprio Alan Costa e a gente vai se ver. É um prazer. Vamos lá. E você encontra Rock in Rio um sonho nas melhores livrarias aí, e é uma aqui, ó, super vale a pena. Você falou de palestra, deixa eu dar só mais um recadinho, porque eu disse no meio do caminho que eu ia falar sobre a questão do legado, e a gente acabou não falando, só para o pessoal não ficar, senão eles vão ficar na expectativa, ele disse que ia falar, não falou. Essa coisa do legado é o seguinte, eu acredito que a gente constrói legado todo dia. Legado é a diferença que você faz na vida das pessoas. Essa é uma outra dica boa para encerrar. Legado é a diferença que você faz na vida das pessoas. Você todo dia tem a chance de fazer a diferença na vida de alguém. Com coisas pequenas. Estou falando que você tem que mudar. Com coisas pequenas. E eu diminuí as palestras, como disse, mas jamais vou parar de fazer pelo seguinte. Eu acredito que tenho uma boa capacidade de me comunicar. Eu acredito que as pessoas param para me escutar e prestam atenção no que eu estou falando. E quando isso acontece, quando eu estou numa plateia de 1000 pessoas, se uma daquelas pessoas pegar alguma coisa que eu falei e com aquilo promover alguma transformação na vida dela,
aquele dia eu terei cumprido um pedacinho do meu legado. É por isso que eu não paro de fazer palestras. Mas isso é incrível, né? Eu acho que você contribui na vida de quem quer que seja. Isso é, né, é louvável, né? Altruísmo, né? Você impactar a vida de alguém, isso é muito sério. Porque, como você falou, tempo não é só tempo de relógio, é vida, né? É a vida da pessoa. Você Exatamente. Respiração, inspiração. Então, o tempo é algo muito sério. É isso. Então, tem uns que percebem mais cedo, outros um pouquinho depois. Você certamente fez uma excelente gestão do seu tempo, porque, né? Tá aí toda essa história. Então, fica aí, né? Todas essas dicas. E para você que nos acompanhou, obrigado. Siga nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, Instagram. E se você gostou, para quem que você recomenda? Para quem você não gostou, você também pode recomendar, já que você não gostou. Mas nos acompanhe que logo a gente tem mais marqueteiros e mais empreendedores aqui. E foi um prazer ficar com você. Até a próxima. Tchau.